CYT 210, canal 200, Rádio Mais FM 87,9. Uma emissora da Associação Cultural Comunitária Ciência de Anápolis. Rádio na internet só dá Mais FM. www.fmmais.com.br. Rádio Mais FM. Dá mais, tá bom demais. Na internet, digite www.fmmais.com.br. Eu ouço direto pela internet. Atenção! A popularidade do rádio é imbatível. Se seu objetivo é tornar sua empresa ou marca conhecida, então o rádio é o lugar certo. A abrangência de público de todas as classes sociais, a instantaneidade de veiculação e o baixo custo publicitário não deixam dúvidas de que o rádio é a melhor opção. Para vencer a concorrência, mostre-se. Propague suas ideias pelas ondas sonoras. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Tá na Mais. Tá bom demais. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Mais FM! No ar. Hora da notícia. Hora da notícia. Notícias de Anápolis, de Goiás, do Brasil e do mundo. Agora, na Mais FM. Hora da notícia. Hora da notícia. Edmar Silva. Olá, muito bom dia. Nós estamos começando mais um programa Hora da Notícia, hoje, quinta-feira, dia 7 de fevereiro de 2019. A gente traz para você as principais informações do que acontece no Brasil, em Goiás e na cidade de Anápolis. Aqui nos bastidores, a Kellen Cunha nos ajuda a fazer o programa e aqui nos estúdios, Henrique Borgantini e Antônio Gomide. Bom dia, Henrique. Bom dia, Antônio. Bom dia, Edmar Silva. Bom dia. Tudo bem? Pois é, começamos nosso programa nessa manhã, né, de quinta-feira, destacando as notícias do esporte. Ontem teve futebol, né, e as partidas aí pela Libertadores da América, também pela Copa do Brasil, Sul-Americana, então vários campeonatos em andamento. Ontem tivemos uma série de partidas importantes, né? Partidas interessantes, com destaque aí para a Copa Libertadores da América, com a derrota do São Paulo para o Tajeres. Você sabe o que é Tajeres? Eu pensava que fosse alguma coisa com talheres. Tanto é que a manchete do Globo Esporte é que com garfo e faca o Tajeres jantou o São Paulo. Mas não é. É oficinas. Exatamente. Isso é um falso cognato. É aquela palavra que no idioma parece uma coisa no nosso, mas é outra. Tajeres são oficinas. Quase que eu caí nessa. Porque é o time que teve origem justamente na área industrial de Córdoba e aí ontem aprontou para cima do São Paulo. Aprontou não, né? Jogou muito mais que o São Paulo, ou seja... Jogou futebol, o São Paulo não jogou nada, né? Foi 2-0 e assim, podia ter sido mais, porque o São Paulo realmente muito mal e o Tajeres dominou, né? Assistiu o jogo, realmente dominou o tempo inteiro, né? 2-0 ficou barato. Quem saiu também em vantagem, Antônio Gomide, foi o Botafogo, que venceu, jogando num jogo debaixo de um dilúvio no Rio de Janeiro, o Defensa e Justiça, também da Argentina, dessa vez pela Sul-Americana. Placar magrinho. 1-0,
mas venceu. Outro jogo, esse pela Copa do Brasil, né? E ontem o narrador do Sport TV, por várias vezes, insistiu em dizer uma coisa que é verdade, mas ele disse com grande insistência, a Copa do Brasil é o torneio mais democrático que existe, de fato. Né? Falamos isso aqui ontem. Citamos ontem. 91 times. 91, e aí você vê quando é que tem situação do Santos enfrentar o Picos do Piauí, o Fluminense inventar o Altos, o River. Contrário. Aí, River. Quando que o Altos ia jogar com o Santos se não fosse a Copa Brasil? A pergunta é essa. Exatamente. E ontem o Santos emplacou um tal de 7-1, que todo mundo se incomoda. Podia ter feito 6 ou 8, né? Você não viu esse jogo, né? Não tive a chance de acompanhar. Pergunta qual foi o placar inicial. No início foi o primeiro tempo? Não. Quem marcou o primeiro gol? O Altos? Isso. 1-0 pro Altos. E aí jogou de 7-1. Eu sei que no primeiro tempo estava 5, né? Sim. No primeiro tempo 5-1. E aí foi 7. Vi o comentário, mas eu vi que quem fez o primeiro gol foi o Altos. O time do Jorge Sampaoli promete ser um time de fortíssimas emoções para o torcedor santista, né? O time que acabou de sair de uma goleada do Ituano, tomar uma goleada do Ituano, e aí mete 7 no time piauiense, classificou com muita tranquilidade, e no fim da noite, o Vasco conquistou o empate, literalmente conquistou o empate, porque o gol do Vasco, feito de pênalti pelo argentino Maxi Lopes, saiu aos 43 minutos do segundo tempo. Quem joga fora na Copa do Brasil, quem joga fora de casa, tem direito ao empate para se classificar, e foi o que aconteceu com o Vasco. O Vasco saiu na frente, tomou um empate, tomou uma virada, de pênalti também, e aos 43 o Vasco empatou e agora pega o vencedor de Remo, e vou confirmar aqui o outro time, mas também é outro desafio para o Vasco, hein, Antônio Gabriel? Como é que chama o time que jogou contra o Vasco ontem? Juazeirense. Esse, garoto, que é um time que tem uma característica profunda na região Nordeste. Né? Então é muito forte, um time que realmente dá um destaque, né? Mas é uma vergonha esse time do Vasco. Convenhamos, né? Esse time é muito ruim, porque tá certo que eles estão jogando no Campeonato Carioca, tá certo que vai ter a final agora, mas é um time realmente medíocre, né? Tá certo que o campo não era bom, já tinha reclamação já no início do jogo, né? Mas acabou a energia elétrica no meio, mas realmente o time é muito, muito ruim. Tem que melhorar muita coisa. Se quer disputar Copa Brasil, Campeonato Carioca, Libertadores, quer Sul-Americano, essa conversa tem que formar time, tem que ter elenco, né? Na verdade, esses times estão muito aquém daquilo que pode realmente significar um time competitivo. Um destaque interessante, se você teve a chance de acompanhar do Juazeirense, uma coisa curiosa, não só o técnico, mas acho que uns 2, 3 jogadores lá, são formados no futebol do Nordeste, algum futebol baiano, quer dizer, o técnico, ele tem não sei quantos anos de carreira, décadas de carreira, sim, e ele só treinou times do Nordeste. Quer dizer, é uma coisa interessante a gente perceber que a gente fica muito preso, claro, nesse cenário Rio, São Paulo, Minas, aí vem o Grêmio e tal, mas fica muito preso nesse tradicionalismo aí desses nomes, e tem um cenário de futebol, tem um universo de futebol que ele vive independentemente do que acontece aqui. Quer dizer, o cara que está lá, o cara é técnico há 20 anos, ele passou pelo Juazeirense, passou pelo Remo, passou pelas divisões de base do Bahia, teve não sei o que no Vitória, foi para o Santa Cruz, quer dizer, só naquela região ali, quer dizer, tem uma vida própria, né? E é bom que a Copa do Brasil revela, e quase sempre, às vezes, consegue uma zebra. Até agora a zebra não apareceu, né? Mas ainda tem 2 fases para surgirem zebras aí, e os ditos grandes, né, os times tradicionais, ficarem de fora para times de menor orçamento. Muito bem. Na Sul-Americana, o Botafogo, debaixo de um temporal, né? Venceu por 1-0 o Defensa e Justiça. Defensa e Justiça. Isso ontem no Rio de Janeiro, que as manchetes, inclusive, dos jornais de hoje é temporal no Rio de Janeiro. 3 mortos, deslizamento, ônibus e desaparecidos. Terrível. Só para concluir nossa agenda, hoje tem o Ferroviário. Né? O Ferroviário encontra o Corinthians, também pela Copa do Brasil.
O Antônio Gomide gosta de ver o Sub-20. Não, mas ainda como o Brasil ainda tem hoje o americano versus Londrina. Aí já complicou, jogos, né? Aí você já complicou. A Londrina está na pauta, né? A Londrina é um time que realmente vem subindo aí. O Bahia entra em campo hoje, pela Sul-Americana. O time do Bahia está indo bem, conquistando o espaço Sul-Americana. Mas estava falando sobre o Sub-20, no hexagonal final tem um clássico, né, sul-americano da melhor qualidade, que é a Argentina e o Uruguai. Pensei que você ia falar de Equador e Brasil, que joga hoje também, né? Hoje não. Sim. Hoje é Venezuela e Colômbia. Pois é, Venezuela, Colômbia, Equador e Brasil, e Argentina e Uruguai. É hoje. 3 jogos. O Brasil joga hoje. É verdade, às 8h50, hein? Horário de Brasília tem Equador e Brasil. Desafio para o Brasil. Fala desafio, porque nós estamos em penúltimo lá no hexagonal. Sim. O Brasil não está indo bem, não. Muito bem. Essas as notícias do esporte. Mas só para falar, então, já que está fechando, hoje o Vasco joga com o Rio Branco. É o Vasco do Acre. Joga com o Rio Branco no clássico do campeonato acreano. Isso. Você vê que tem identidade, né? Então, eu acho, inclusive, que podia colocar esse Vasco para entrar em campo com a camisa do Vasco. Vamos ver o resultado. Amanhã nós vamos falar aqui qual é o jogo do Vasco. Os dois Vasco contra lá no Acre, né? Vasco e Rio Branco, contra o time da capital. Muito bom. Bom, a gente passa para as notícias políticas, né? E-mails indicam que vale sobre problemas em sensor de barragem 2 dias antes da tragédia. Notícia do G1 ainda sobre a tragédia lá de Brumadinho, né? Segundo levantamentos de e-mails, a Vale já sabia de problemas em sensores da barragem 2 dias antes da tragédia. O que eu fico pensando nessas questões, principalmente de tragédias como essa, que sensibiliza muitas pessoas, a gente vê a cena, né, daquele rompimento da barragem, a gente fica pensando, puxa vida, podia ter evitado isso, né? Como que acontece um tipo de situação como essa, e todos nós ficamos comovidos, atentos para que não aconteça novamente esse tipo de situação. Mas vida que segue, né? Passa uma semana, aí aparece uma notícia, diz, olha, estão vendendo aqui uma estatal, teve um assassinato aqui do Rio de Janeiro, e aquela questão do meio ambiente, a questão de Brumadinho, as mortes daquelas famílias, a preocupação em relação a como estão as outras 1000 barragens que tem no país, quer dizer, nada mais acontece, né? Passa 2 anos, 3 anos, como aconteceu lá em Mariana, nada, você vê, a empresa, né, bota lá bons advogados para poder fazer a defesa, a questão ela vai se levando, né, de barriga, como diz o jargão aí popular, e as coisas vão acontecendo normalmente, e infelizmente Brumadinho já está começando a caminhar para esse lado, ou seja, vamos colocar um outro ponto de pauta aqui, isso aqui já superou, ou seja, é aquela situação que você falou, a importância que é dada naquele determinado momento que tem uma comoção, passado 20 horas, vida que segue é como se não tivesse acontecido e fica na história. É lamentável a forma como nós encaramos, a cultura que nós temos de encarar os fatos, né, que poderiam ser exemplos e ser punidos exemplarmente para que pudéssemos, né, essas autoridades pudessem realmente ter um maior cuidado nessas situações, principalmente quando coloca em risco milhares de famílias, como aconteceu já por 2 vezes em Minas Gerais. A confirmação, até agora, 150 mortos e 182 continuam desaparecidos. Onde que estão desaparecidos? Estão aonde, hein? Estão no mar de lama liberado após o rompimento da barragem. Tem tanto crime envolvido nessa história que não dá nem para a gente contingenciar, não dá para a gente listar, porque tem o crime, tem o genocídio. Começa por aí. Tem o crime ambiental que ele é irreparável, que vai durar no mínimo 300 anos. É uma coisa que a gente não consegue medir. Porque a gente está falando erroneamente, que é um termo popular, da lama. Olha, a lama invadiu. Mas não é lama. Aquilo não é lama. Aquilo nunca foi lama, nunca vai ser lama. Aquilo quimicamente nunca será lama, justamente porque é tudo que há de tóxico, né, que é usado para se fazer a extração do minério de ferro. E aí nós temos, como exemplo, o que aconteceu em Mariana, que é feito também, foi responsabilizado também pela Vale, que é acionista
da Samarco, né, que atuava em Mariana. Para vocês terem uma ideia de uma única informação sobre isso, e por isso que a gente não entende como é que as coisas não mudam em algumas coisas no país. A Samarco foi condenada a ressarcir por todos os danos ambientais, materiais, às vidas que foram ceifadas, um valor de 20 bilhões, como diz o Antônio, B de bola, 20 bilhões de reais para poder pagar. A primeira parcela deveria ser paga em setembro passado, na casa de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Eles conseguiram entrar na justiça, alegando algumas irregularidades, questionamentos, e conseguiram, inclusive, a concordância do Ministério Público Federal para não pagar essa parcela ainda, para debater mais. Então, já se passaram 3 anos e a primeira parcela do ressarcimento sequer foi paga. Alguém tem alguma expectativa de que alguma vez, em algum momento, nós vamos acompanhar notícias de que foram pagos metade desses 20 bilhões? Aí, quando a gente aparece, essa é a nossa realidade. Aí, quando aparece a informação de que a Vale, muito bondosamente, vai doar. Ela falou que vai doar 100 mil reais para cada família atingida, como se fosse um prêmio. Olha, vou te trazer uma boa notícia. Toma 100 mil aqui pelo filho que você perdeu, pelo marido que não vai voltar para casa, pelo irmão que nunca você sequer vai conseguir enterrar, porque ele já está enterrado na lama tóxica. Essa é a realidade que nós temos visto. E aí, não tem como a gente mudar o presente. Não tem como a gente mudar o passado. Não tem como a gente mudar o futuro. Chama atenção quando a gente percebe que o governo federal adota uma política que chama de fiscalização ambiental de terrorismo. Chama fiscalização ambiental de mimimi, de esquerdista, de coisa de comunista. Ou seja, cria uma ideologia que não existe para a preservação da própria vida. Ou seja, se não houver uma mudança de parâmetro na fiscalização disso, o que nós vamos chegar são mais Marianas e mais Brumadinhos. Ok. Ainda no destaque no noticiário de hoje, Dodge envia à Procuradoria do Rio de Janeiro inquérito sobre Flávio Bolsonaro. Então, aquele inquérito sobre a questão envolvendo o filho do presidente encaminhado para investigações no Rio de Janeiro. Que se faça justiça, né? Que seja igual para todos. Antônio Gomide, eu vou te falar, viver de esperança é muito bom, porque é o que nos mantém vivo. Mas nós temos uma lista de Serra, Aécio, Beto Richa, Marconi Perillo. Me ajude aqui a lembrar mais. Nós temos Michel Temer, olha quem estava esquecendo. Michel Temer. E ontem, o assunto do momento foi, olha, Lula foi condenado pelo sítio, já tem 25 anos de condenações. Olha, não vamos aqui entrar no mérito, ninguém aqui leu as 2.000 páginas do negócio do Lula. Não vamos nem entrar no mérito da condenação do Lula, mas vem cá, cadê o resto? Porque nós estamos falando de gente, não é gente que está absolvido, foi absolvida, não. É gente, no caso do Aécio Neves, ele sequer foi réu. Ele sequer é réu. Não conseguiram transformar Aécio Neves, o que é matar o primo, em réu. Qual a expectativa que nós temos? Ontem, nós vimos o promotor tendo que desistir, porque o promotor é fã e amigo do Flávio Bolsonaro, posta as coisas. E ele insistiu e falou, não, vou ficar, não vou sair não. Houve uma pressão tão grande que ele teve de sair. Alguém consegue imaginar como deve ser a pressão no promotor no estado do Rio de Janeiro, o estado das milícias, com um senador que hoje está intimamente ligado às milícias? Ele vai ter tranquilidade para tocar esse processo, essa investigação? Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações no Hora da Notícia. Hora da Notícia. A informação com credibilidade na Mais FM. Mais FM. Mais FM, apoio cultural. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo o seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM.
Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, Lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Poderoso, você aqui na Chipset Format? Eu mesmo! Como é que tá? Tudo bem? Mais ou menos, mais ou menos. Eu estava aqui no Facebook e de repente o computador travou, dei umas porradas nele achando que era alguma coisa ruim. E era? É vírus mesmo. E aí eu fiquei sabendo que aí na Chipset vocês cobram barato pra cá. Barato pra caramba. E tem mais, Poderoso, formatação e limpeza de micros, consertos de computadores, instalação de programas, remoção de vírus, configurações, upgrade e buscamos e entregamos seu computador em sua residência. Chipset Format, sempre o melhor negócio. Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Telefone WhatsApp 99369-5036. E-mail cpdheg@hotmail.com. Seu Edson, tudo bem? Entre, fique à vontade. O senhor aceita uma água parada? É um absurdo, mas tem gente recebendo muito bem o mosquito da dengue em casa. Dengue mata. O caso pode ficar sério se a gente não cuidar. Chame os vizinhos e acabe com a água parada em vasos, calhas, pneus, jardins e quintais. Uma campanha Mais FM. WhatsApp da sua rádio. Mais FM. 995294013. Jorge e Matheus. Já tá meio caminho da se parar é prejuízo entre uma noite e outra. Alok. Kevinho. Gosto mais de você do que de mim. E Kleber e Cauã. Hoje é dia de TBT. Tô bebendo toda. Brahma apresenta Vila Mix Private em Anápolis. Sábado, dia 16 de março, no Parque de Exposições. Venha viver um mix de emoções. Comprem até 3 vezes sem juros. Consulte condições. Vendas online tickmix.com. Informações e vendas 30987666. Realização Nobel Eventos. A Farmácia Arco Verde também é farmácia popular. Medicamentos para diabetes e pressão de graça. Farmácia Arco Verde. Medicamentos e perfumaria. Descontos de até 90%. Aceitamos cartões Visa e Mastercard. Teleentrega 33146111 ou 91210821. Avenida Arco Verde, número 630. Jardim Arco Verde. A sua saúde em primeiro lugar. Todo sábado, às 9 da manhã, programa Mais Escola, com a participação de estudantes, professores e comunidade escolar de nossa região. As notícias da sua escola, a sua música preferida, o que se debate em sala de aula. Você ouve aqui na Rádio Mais FM. A apresentação do professor Osmar Rezende. Tá na Mais, tá bom demais. Mais FM, apoio cultural. Mais FM, Anápolis. Os principais fatos que merecem destaque, você fica sabendo aqui, na Mais FM. Hora da notícia. Hora da notícia. Edmar Silva. Estamos de volta para o segundo bloco do Hora da Notícia aqui pela Mais FM. Você acompanha aí 87.9 no nosso aplicativo, no seu smartphone, no nosso site fmmais.com.br e também na nossa live pelo Facebook. Eu quero agradecer aqui o pessoal que está com a gente na live desde o comecinho do programa, a Solange Melo, um abraço para Solange, a Neia Soares, desejando um bom dia. Neia Soares, ela está em Xinguara, no Pará. Um abraço para a Neia, estão acompanhando o nosso programa. A Lorena Andrade Leite, também acompanhando. A Ana Castro, desejando um bom dia. A Kellen Cunha aqui nos bastidores, também acompanhando. O Dorédio Gomes Filho, também conectado. A minha amiga Cléo Vieira. A Cléo desejando um bom dia. Diz que está sempre ligada na Mais FM. Né? A gente curte aqui a manifestação da Leia. Lucimar Brito, também conosco. O meu amigo Jackson Charles Serbeto, secretário de Meio Ambiente da Prefeitura de Anápolis e vereador aqui da Vila Formosa. Um abraço para o Jackson. A Patrícia Xavier também desejando um bom dia. Bom dia, Patrícia. A Adriana Pereira. A Tânia Maria lá no Paraíso. E a Maria Nova da Silva
também acompanhando o programa. São alguns ouvintes. Quem está com a gente também... Maria Nalva está vigiando. Está de olho. Um grande abraço, Nalva. De olho no garoto. É isso aí. Muito bem. Ainda, deixa eu ver aqui, eu perdi aqui o meu amigo Davi Farias, lá do Jardim Ingá, né? Também, sempre conectado. Um abraço aí para o Davi Farias. Bom, é isso aí. Então, você pode participar deixando seu recadinho, deixando aí a sua pergunta, seu comentário, tá bom? Pode ficar à vontade, a gente coloca aqui na pauta do dia. Voltando à pauta nacional, nós falamos aqui das questões nacionais e um assunto que está em todos os sites, todos os jornais, é a condenação do ex-presidente Lula. Lula é condenado a 12 anos e 11 meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro em ação da Lava Jato sobre o sítio de Atibaia. A juíza substituta, Gabriela Hardt, da primeira instância, condenou o ex-presidente. Cabe recurso. A decisão saiu nesta quarta-feira, dia 6, né? Então, todos os jornais e essa manchete que eu li está no G1. Vamos. O que a gente questiona sobre... Tem uma série de situações a serem questionadas, né? Em relação a provas, em relação ao processo. Mas o fato é que parece que não resta muita dúvida de que não só nesse caso, mas nos outros 7 processos na qual o nome do ex-presidente Lula está inserido, vão terminar em condenações. Mas vão terminar, claro que vão, porque estão repletos de provas contundentes, tem fotos, vídeos, áudios, mostrando Lula. Não tem. Não tem, porque até agora não apareceu absolutamente nada, né? Mas, no entanto, parece não há muita dúvida. O que nos leva a crer que está no inconsciente das pessoas, de todos nós, de que é um direcionamento político para se condenar Lula, para tirá-lo do jogo político, para tirá-lo de circulação, literalmente. Lembrando que Lula, ele é proibido de falar à imprensa. Ele talvez seja um dos poucos condenados, presos hoje no Brasil, se não for o único, não tenho certeza da informação, mas um dos poucos, ele é, que não pode conceder entrevistas, que não pode falar com as pessoas. Inclusive, foi proibido de dar entrevista para um documentário para a BBC. Antônio Gomide, o cenário que envolve, o cenário político que envolve essa questão jurídica do Lula está cada vez mais escandalizado. O que precisa perceber aí que, por exemplo, quando o Lula foi acusado pelo Ministério Público, lá atrás, dessa questão de ter um sítio, foi acusado no momento em que tinha a questão da Lava Jato, Sérgio Moro, levantou essa questão, né? O Ministério Público levantou e ele já foi, foi adquirido, nós precisamos saber onde que está, tem algum laranja aí que tem. É bom deixar claro que levantou essa questão, levantou uma situação contra o presidente Lula, jogou essa matéria, a manchete, em todos os jornais, Jornal Nacional, TV e tal, para acusar o presidente Lula, e a juíza, agora, na sentença, abre aspas, ela disse, já foi narrado aqui nessa sentença que não se discute aqui a propriedade do sítio, porque o sítio não é do presidente Lula. Isso quem está dizendo é a juíza, na sentença de ontem. Ou seja, vamos achar primeiro quem nós vamos condenar, depois a gente acerta o crime. Vamos acusar ele de qualquer coisa, é do sítio que é dele. Aí depois, não é o sítio, é a reforma que é dele. Mas a reforma, uma é em 2009, não tem as provas. E a outra é em 2014, onde ele não era mais presidente. Ou seja, aquilo que eles chamam de competência, né, de ter aí dentro da força-tarefa, não tem qualquer ato de competência, ou seja, ato de ofício, para se ter uma prova cabal de que ele é a pessoa responsável por aquilo que está sendo condenado. Então, não tem a prova, que é um absurdo, né? Então, assim como aconteceu no triplex, onde não tem um áudio, não tem uma escritura, não tem um contrato, não tem nada, mas nós precisamos acertar a pessoa para depois acertar o crime. E é isso que está acontecendo. A população já percebeu, né? Nós estamos percebendo, se tiver 10 denúncias, são 10
sentenças contra ele, né? Tivemos aí a oportunidade, né, para que ele não fosse o presidente da República, ele teve que estar preso, né, e não poder participar da eleição, porque se ele participa das eleições, ele ganharia as eleições a presidente da República, todos nós sabemos disso, a população mostrava isso, as pesquisas mostravam isso, né? E reforça, mais uma vez, está falando, Morgantino, reforça a visão que a justiça para o presidente Lula é uma justiça mais dura, né? Quando é para o Lula, a justiça tem tempo diferente. Infelizmente, nós estamos vivendo isso, e essa perseguição, ela continua contra o ex-presidente Lula. É porque nós estamos falando de um caso em que o presidente Lula é condenado por tomar benefícios, né, e usar laranjas. Né? Olha, está no nome do Odebrecht o apartamento, mas é dele. Está no nome de não sei quem o sítio, mas é dele. E os valores também chamam a atenção. Porque nós fizemos uma comparação, nós temos o Flávio Bolsonaro, que acabou de tomar posse. Aliás, nós estamos aí à beira de ver as milícias cariocas alcançarem os tentáculos da mesa diretora do Senado, porque deve ser oficializado aí o Flávio Bolsonaro como terceiro secretário, vai ter um orçamento, inclusive, para empregar pessoas, aquelas pessoas que ele empregou, que eram ligadas à milícia quando era deputado estadual, no valor de R$427 mil por mês. É o orçamento que ele vai ter para gastar com nomeações. E este caso, na qual ele movimentou em 3 anos 5 milhões, ou seja, dá uns 2, 3 triplex do Lula, uns 3 sítios, ele sequer conseguiu ser ouvido no Ministério Público. Eu vou repetir o que diz no primeiro bloco, Antônio Gomide. Não precisamos aqui questionar se Lula foi culpado, embora seja muito racional que se questione pelo que a própria juíza despacha no seu argumento, na sustentação. Mas é só o Lula? Cadê esse resto todo? Quer dizer, o cara do PSL, que esse que voltou a ser ministro, o Álvaro Antônio, Marcelo Álvaro Antônio, ele foi reconduzido à condição de... Ele montou um esquema de laranjas. E o governo, que já enferrujou o próprio discurso, aquele discurso do Bolsonaro de que é ética, transparência, contra a corrupção, já envelheceu, já botou no bolso e fingiu que nunca ouviu dizer. Não. Raquel Dodge, a procuradora responsável pelas 2 denúncias apresentadas, né? Quem fez as denúncias foi o Janot, procurador. Raquel Dodge assume a postura do procurador, assume ali o posto do Janot e tem 2 denúncias contra o Temer. O Temer já não é mais presidente. Onde a Procuradoria colocou as denúncias contra o Michel Temer? É essa. Ou seja, a lei ela precisa ser igual para todos. E é assim que nós vamos combater corrupção, quando ela é igual para todos. O tempo de justiça precisa ser igual para todos. E quando nós falamos para todos, pode ser presidente, pode ser o gari, pode ser o professor, pode ser o médico, é para todos. A justiça não é para fazer política, a justiça é para fazer justiça com as pessoas, para dar o equilíbrio na sociedade. Ok, nós vamos direto a Goiânia com o Libório Santos, a participação do Libório nesta manhã de quinta-feira. Bom dia, Libório. Muito bom dia para você, Edmar Silva, bom dia, ouvintes da Mais FM. Estamos de volta de Goiânia com as principais notícias do dia do que acontece no estado de Goiás. Procon orienta o consumidor que quer mudar dívida de banco. Municípios discutem com o governo a continuidade do programa Goiás da Frente. Estiagem aumenta a queda na produção de soja. Eu sou Libório Santos, hoje é dia 7 de fevereiro, quinta-feira. Esses são os nossos destaques. A Federação da Agricultura de Goiás, FAEG, e a Secretaria da Fazenda informam novidades sobre a emissão da nota fiscal pelo produtor rural. O documento poderá ser emitido através do sistema da nota fiscal eletrônica NFE, integrado ao sistema de controle da produção das propriedades rurais. Essa opção é oferecida aos produtores identificados como pessoa física que tenham inscrição estadual junto à Cefaz. Segundo o Banco Central, a portabilidade de crédito quando o consumidor transfere uma dívida de um banco para o outro aumentou em 70% em 2018. O consumidor pode reduzir o custo final da dívida ao optar pela portabilidade. Conforme o gestor de controle e finanças do Procon Goiás, Gleison Tomás, é preciso ficar atento aos encargos e taxas cobrados pelo novo banco, que não pode cobrar o IOF novamente. Quando o consumidor
consumidor for fazer essa simulação para saber qual seria a opção, ele não tem que ficar atento somente à taxa de juros, mas principalmente ao CET, que é o custo efetivo total. Nesse percentual do custo efetivo total, ele vai ver quais são todas as taxas que porventura pode ser cobrada em forma de percentual. Mas o que ele tem que perceber é com relação ao valor da parcela, se esse valor da parcela vai diminuir de fato, se diminuir, com certeza ele está tendo algum tipo de benefício e que deve continuar com as mesmas quantidades de parcelas que faltava do contrato anterior. A Secretaria Estadual da Saúde vai trabalhar durante todo o mês de fevereiro a campanha Fevereiro Laranja, que alerta sobre a leucemia, tipo de câncer que afeta os glóbulos brancos do sangue. Em Goiás, entre os anos de 2000 e 2016, foram registrados 2.846 mortes por leucemia. O maior número de casos ocorreu na faixa etária de 70 a 79 anos. Numa entrevista coletiva na Câmara Federal, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, fez ontem a seguinte afirmação: ninguém quer que um bandido morra. Ele tem que pagar pelo que fez, mas no caso da morte de um bandido em confronto com um policial, o agente da lei não pode responder por homicídio. Empresários foram detidos ontem em Pirenópolis por fraude em contrato de 3,4 milhões de reais em licitação. Ainda foram presos 2 secretários municipais, assessores e o controlador da prefeitura. A operação da Polícia Civil visa combater o desvio de recursos da prefeitura. Altas temperaturas, 2 veranicos em dezembro e em janeiro e chuvas irregulares durante todo o desenvolvimento da soja estão contribuindo para reduzir o potencial produtivo das lavouras em Goiás. Com base nas áreas já colhidas, cerca de 15%, e nas estimativas de técnicos e de agricultores, a Associação dos Produtores de Soja e Milho de Goiás, a ProSoja, calcula uma queda de 17% a 20% sobre a produção esperada no começo agora do ciclo. Essa quebra de safra, em torno de 2 milhões de toneladas, representa até o momento 2,173 bilhões em prejuízos, estima a ProSoja de Goiás. Ontem aconteceu mais uma reunião entre as entidades representantes dos municípios, a AGM e a FGM, e o secretário do governo para tratar da continuidade do programa Goiás da Frente. Em resumo, verificou-se boa intenção para resolver o problema, mas nenhuma solução até agora. O representante da Associação Goiânia de Municípios, Isiquinã, prefeito de Silvânia, fala das sugestões apresentadas para a captação de recursos. Utilização de recursos da Goiás Fomento, emendas da bancada federal que podem ser utilizadas nesse sentido, busca de financiamentos alternativos a instituições como Banco do Brasil, Sudeco. Então, são questões que foram encaminhadas. Nós acreditamos também que receitas podem ser construídas por parte do governo no decorrer desse ano de 2019. O presidente da FGM, Haroldo Naves, prefeito de Campos Verde, diz que os municípios não têm condições de custear as obras. Os municípios hoje não têm capacidade de investimento com recursos próprios. O programa Goiás da Frente foi sinalizado para ser uma mão amiga para ajudar os prefeitos a fazer obras estruturantes. No entanto, os recursos não chegaram e os prefeitos estão com esse abacaxi lá hoje e precisamos encontrar uma solução. Várias obras estão paralisadas, obras se perdendo e deteriorando com a questão do asfalto, da chuva que prejudica o asfalto. O secretário de governo, Ernesto Roller, informou que o Estado não tem dinheiro para continuar o programa. Nós compreendemos a angústia, nós compreendemos o anseio dos prefeitos na solução desse problema, mas é muito importante deixar claro que não há recursos para dar continuidade ao programa. O que nós estamos buscando aqui, com toda a clareza e num diálogo muito franco e respeitoso com os prefeitos, é encontrarmos alternativas para que os prefeitos, os gestores, não sejam penalizados pela irresponsabilidade na concepção do programa e na venda da ilusão aos prefeitos de todo o Estado. Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos. Hora da notícia. A informação com credibilidade. Na Mais FM. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las.
Vença a concorrência, expondo seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém. Arco Verde 42, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração domingo às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém. Um novo estilo de vida. Poderoso, você aqui na Chipset Format. Eu mesmo. Como é que tá? Tudo bem? Mais ou menos, mais ou menos. Eu estava aqui no Facebook e de repente o computador travou, de umas porradas nele achando que era alguma coisa ruim. E era? É vírus mesmo. E aí eu fiquei sabendo que aí na Chipset vocês cobram barato pra cá. Barato pra caramba. E tem mais poderoso: formatação e limpeza de micros, consertos de computadores, instalação de programas, remoção de vírus, configurações, upgrade, e buscamos e entregamos seu computador em sua residência. Chipset Format, sempre o melhor negócio. Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Telefone WhatsApp 99369-5036. E-mail cpdheg@hotmail.com. Mais FM. Jorge e Matheus. Tá meio caminho andado, se parar é prejuízo entre uma noite e outra. Alok. Kevinho. Gosto mais de você do que de mim. E Kleber e Cauã. Hoje é dia de TBT, tô devendo toda. Brahma apresenta Vila Mix Private em Anápolis. Sábado, dia 16 de março, no Parque de Exposições. Venha viver um mix de emoções. Comprem até 3 vezes sem juros. Consulte condições. Vendas online tickmix.com. Informações e vendas 3098-7666. Realização Nobel Eventos. A Farmácia Arco Verde também é farmácia popular. Medicamentos para diabetes e pressão de graça. Farmácia Arco Verde. Medicamentos e perfumaria. Descontos de até 90%. Aceitamos cartões Visa e Mastercard. Teleentrega 3314-6111 ou 9121-0821. Avenida Arco Verde, número 630. Jardim Arco Verde. A sua saúde em primeiro lugar. Mais FM, apoio cultural. Tá na Mais, tá bom demais. Mais FM. Hora da notícia. A informação com credibilidade na Mais FM. Edmar Silva. Pois é, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia, aqui na Mais FM. Você participando, você dando também aqui o tom da nossa conversa. Quero abraçar a Maria Santos, que está com a gente aqui na nossa transmissão no Facebook. O Antônio Ferreira dos Santos, ele está dizendo bom dia, Edmar, Antônio Gomide. Ferreira dos Santos, o Tonhão. O Tonhão do Vision Park, que está assistindo o programa, dando um grande abraço aqui para a nossa equipe. Obrigado, Tonhão, né? Parceria aí da Mais FM. Muito bem, nós tivemos no finalzinho do último bloco aqui a participação do Libório Santos, trazendo as principais notícias lá de Goiânia. Algum destaque, Morgantini? Sem dúvida, o destaque é em relação à reunião ocorrida ontem, né, promovida pela AGM, né, Associação Goiana dos Municípios, com o secretário de governo do governo Ronaldo Caiado, Ernesto Roller, que trata sobre uma série de reivindicações dos municípios, e, claro, com destaque sobre os compromissos firmados pelo governo do estado de Goiás com o investimento, com os convênios do Goiás na frente. Né? Queria a opinião do Antônio Gomide em relação a essa postura do Ernesto Roller, do governo Ronaldo Caiado, em dizer, olha, está suspenso, acabou, não tem dinheiro e não tem mais o que fazer. O que muitos estão reivindicando, reclamando, Antônio Gomide, é que tem construções paradas, que tem obras no meio do caminho. Quer dizer, o que era construção já está virando ruína. Eles, prefeitos, não têm condição de tocar essas obras. Como é que fica essa... não só o Goiás na frente, mas fica esse cenário, porque gera uma instabilidade, uma insegurança muito grande. Quer dizer, troca de governo que ficou pela metade, tem que dinamitar, tem que acabar com tudo. Como é que fica isso?
Pois é, o governo de Goiás, Ronaldo Caiado, ele comete um equívoco enorme quando ele quer dar o calote, porque quem vai dar o calote dos municípios é o governo de Goiás. E quem que é o governador? É o Ronaldo Caiado. Então, o governador Ronaldo Caiado precisa achar uma solução, precisa achar um caminho para poder fazer com que as 312 obras que estão paralisadas nesse momento em Goiás, por motivo de um convênio feito com o governo de Goiás, que é o Goiás na frente, que não possa dar prejuízo a esses municípios, a esses prefeitos. Então, o governador Ronaldo Caiado precisa achar um caminho que possa ajudar os prefeitos. É verdade que o ano passado, esse programa Goiás na frente era um programa eleitoreiro. Todos nós sabemos disso. Mas ele foi um programa aprovado pela Assembleia Legislativa, acompanhado pelo Tribunal de Contas do Estado e feito convênios com cada município de Goiás. Nesse momento, o orçamento que foi aprovado na Assembleia Legislativa garante, obviamente, recursos para que dê sequência a esse convênio. O mais importante agora não é ficar reclamando do passado, o mais importante agora é buscar os caminhos para que a gente possa concretizar as 312 obras que já estão iniciadas nesses municípios e possa o Estado realmente, dentro do convênio estabelecido, dentro da lei estabelecida, passar o dinheiro, os recursos para que os prefeitos possam terminar essas obras. Nós não podemos deixar os prefeitos tendo esse calote, porque é impossível você imaginar que um convênio feito com o governo do Estado, a prefeitura iniciou a sua obra, seja lá um posto de saúde, seja um feirão, seja algum asfalto, vai ficar hoje aquele dinheiro perdido, com prejuízo para o município, onde o prefeito não dá conta de concluir o seu orçamento, não pode concluir porque ele não tem dinheiro, recurso suficiente para cobrir aquilo que o governo de Goiás assinou convênio com a sua cidade. Então, é um absurdo, é uma discussão onde um secretário hoje vem e diz, olha, a culpa é do governo passado. Ora, o convênio é com o governo de Goiás. Se o governador chamar Zé Hélito, é ele o responsável. Se o governador chamar Ronaldo Caiado, é ele o responsável. Então, quem é responsável por esse convênio que foi feito no governo de Goiás, junto com os municípios? O governo que foi eleito. Então, é preciso assumir essa postura de buscar soluções e não ficar chorando os problemas do Estado. Doutor Gomide, um outro tema que foi debatido, inclusive ontem, o presidente da Assembleia Legislativa, Lissauer Vieira, concedeu uma entrevista em Goiânia e disse algo que parece estar sendo muito comum. Alguns deputados começam a falar sobre isso, prefeitos começam a falar sobre isso, e eu lembro que você, como deputado estadual, tem comentado muito, que é o fato de que o governo precisa parar de reclamar, de colocar a culpa na herança que recebeu e começar a agir. Lissauer Vieira disse que não é reclamando que vai se encontrar solução para os problemas. Na parte da tarde, a AGM faz esse encontro com o secretário de governo, Ernesto Roller, e dá o mesmo tom. Olha, estamos entendendo que está difícil, está complicado, mas queremos soluções. Em que hora que você está imaginando, que vai haver esse rompimento, que vai haver, digamos, o virar a página desse discurso para o governo começar a agir? Eu percebo que ainda não conseguiram acertar a política dentro desse governo do Ronaldo Caiado. Ainda nós temos visto situações com relação à folha de pagamento reclamando do governo passado, ao invés de pagar, pagando janeiro, mas não paga dezembro, paga fevereiro, mas não paga dezembro, como uma forma de poder desgastar o governo anterior. O governo anterior já está desgastado porque as eleições já deram um resultado que fizeram com que provasse que o que eles fizeram e deixou o Estado, o caos que deixou o Estado, já está comprovado. O que a população está precisando nesse momento é que o governo Ronaldo Caiado, sua equipe, possa falar a mesma linguagem, possa apresentar caminhos e a esperança para o povo goiano no sentido daquilo que ele foi eleito. Resolver os problemas da saúde, resolver os problemas da educação, pagar o funcionalismo, gerar emprego, fazer com que os distritos industriais possam atrair cada vez mais com leis de incentivo para que possa ter indústria, possa ter emprego, possa ter geração de renda nos municípios. É isso que a população está aguardando. E ainda nós não vimos esse caminho apresentado e nenhuma proposta execuível do governo de Goiás para esse momento. Muito bem. No Giro, na coluna Giro de hoje, há uma informação interessante que vai ao encontro, Antônio Gomide, do que nós comentávamos aqui ontem, acerca da escolha que o Ronaldo Caiado fez em escolher um secretariado de fora, de não
atender aos deputados, inclusive acredita-se a essa estratégia, né, de não ouvir políticos, lideranças do interior, não abrir espaço político para essas lideranças, inclusive para os deputados, acredita-se a essa atitude a derrota do seu candidato, né, do vereador Álvaro Guimarães, na Assembleia Legislativa. E hoje o Giro traz a informação de que houve uma mudança aí num dispositivo legal para poder abrir espaço para acomodar algumas indicações políticas e tal. Já seria o caso, então, de Ronaldo Caiado estar entendendo que a tentativa dele de fazer algo muito isoladamente, muito independente das forças políticas de Goiás, precisa ser revisto já? O Ronaldo Caiado, né, foi deputado federal por vários anos, senador agora no último momento, por 4 anos, e ganha um poder executivo, ele ganha uma outra forma de poder fazer a sua política. Como poder legislativo, tanto na Câmara Federal como no Senado, é o debate. E ele faz um bom debate, né? É bom reconhecer, ele faz um bom debate onde ele defende as suas teses. Nós até discordamos de várias delas, mas ele defende as suas teses e defende com propriedade. Sempre foi um bom parlamentar, sempre foi um deputado, um senador de tribuna. Diferentemente do que ele vai ter que exercer agora, que agora é uma articulação do executivo com o legislativo. Não é legislativo com legislativo. Não é conversar com o deputado. Ele precisa, com orçamento na mão, ter uma política onde ele agregue força, partidos políticos, ações políticas, lideranças políticas de partidos diferentes, não só do partido dele. Então ele precisa conversar com pessoas diferentes, com pessoas que não apostam no governo dele, pessoas que votaram contra ele, precisa conversar com todo mundo. E eu percebo que ele, nesse momento, está tendo uma dificuldade muito grande de conversar, inclusive com as pessoas que elegeram ele, com os deputados que estiveram do lado dele na campanha política. E é essa a grande reclamação nesse momento. E está pagando um preço muito alto por ter trazido os secretários de fora. Por quê? Porque os secretários que vieram de fora não estão falando a linguagem que o Ronaldo Caiado falou na campanha. E aquilo que os deputados que estiveram junto com o Ronaldo Caiado da campanha defenderam. A atenção que poderia ser dada nas regiões onde os deputados representam não está sendo dada. E com isso cria uma insatisfação muito grande nos deputados. Cria uma insatisfação muito grande na base do governo e do governador, que, obviamente, estaria precisando aí, nesse momento, de apoio. Mas quem está criando a dificuldade? Ele mesmo, porque ele distanciou desse grupo. O que ele está tentando fazer agora? Buscar esse grupo, conversar com os partidos que apoiaram ele, não é nem partidos que não estavam com ele, não. Tentando buscar de volta aquelas pessoas que andaram com ele na campanha. Então vai demorar um pouquinho ainda. Ele está muito lento nessa situação daquilo que é o relacionamento dele enquanto executivo, daquilo que ele quer de resposta junto à sociedade. Primeiro, ele precisa acertar esse diálogo com os deputados para depois poder acertar com a sociedade. E o secretário falar a mesma linguagem dele. Nós temos aqui, Edmar Silva, o nosso repórter Paulo Roberto Belém, que foi às ruas para conversar com a população e ouvir qual que é o sentimento, né? A bronca, qual que é o elogio, qual que é a sugestão que tem em seus bairros, não é isso? Ok, vamos colocar aqui o Paulo Roberto Belém. Eu falo com quem? Meu nome é Luan Alves. Você mora em que região da cidade? Moro aqui no Jardim Arco Verde. Luan, para você, morador de Anápolis, do setor Arco Verde, o que falta na sua região, na sua cidade, em relação a serviços públicos, para que você considere a sua cidade de Anápolis uma cidade melhor de se viver? Na minha opinião, a segurança pública, né? Para mim, o cidadão hoje em dia não está satisfeito com a segurança. O cidadão, após certo horário, não sente segurança em andar na rua. Para mim, o que pesa muito é a falta de segurança pública aqui no bairro. Você nota a falta de viaturas, por exemplo? Com certeza. Tem determinados horários a gente não vê viaturas nas ruas de Anápolis. Para você, segurança pública, para você se sentir mais seguro, é necessário que você veja mais homens na rua, em horários que precisa, realmente. Então. Com certeza. Essa é a visão que eu tenho. Tá. Você estava me falando também em relação à infraestrutura, qual que é a sua queixa?
A questão da operação tapa-buracos, né? Que as ruas de Anápolis estão com muitos buracos. A questão também do mato alto, né? Assim, a prefeitura tem que intensificar mais as roçagens. Roçagem de lotes, roçagem de lotes, né? Até para evitar também a contaminação do mosquito da dengue, que é uma situação que tá sendo muita gente contaminada pelo mosquito, né? E a questão, assim, de mais agentes de saúde, fiscalizar os quintais, e não passar só dando aquela olhada superficial, e sim entrar nas casas e intensificar mesmo, combater mesmo o mosquito. Água parada, a população merece, sim, no mínimo isso. Né? Eu tô falando com quem? Eunice Fátima dos Santos. Você mora aqui na Vila Mariana? Vila Mariana. Tá. Moradora da Vila Mariana, o que você acha que falta no seu bairro para ele ficar melhor de se viver? Eu acho que segurança, principalmente. Tá notando falta de segurança aqui no bairro? Falta de segurança, muito assalto, muita coisa errada, né, acontecendo, né? Muitas pessoas, assim, assaltantes, e a segurança tá pouca, tá mínima aqui. Para você, segurança é o quê? O que representa segurança para você aqui na Vila Mariana? Eu acho que mais policiais, né? Eu poder sair com segurança, né? Poder sair à noite, poder tomar um lanche com a família, né? Sem medo, né? Que a gente tem medo de sair na rua, sair na porta de casa. Vive com medo agora? Com medo. Evita de sair? Isso. Minha filha mesmo, aqui na porta da minha casa, foi assaltada, né? Chegando 6 horas da tarde. Então, a gente tem um medo, né? Muito medo. Ok, então aí a participação do Paulo Belém, trazendo as manifestações de pessoas da cidade, né, falando dos problemas que enfrentam. É interessante nessa reportagem é que os ouvintes nossos aí, né, com a participação dos bairros, ela alerta com relação à segurança. E é algo que já tem intensificado, né, a questão da violência na nossa cidade. E não tem dado respostas, o poder público não tem dado resposta, né, tanto o Estado como o município. Aliás, uma das promessas do prefeito Roberto Naves é a questão da guarda municipal. E, mais uma vez, a população está aguardando, né, já foram 2 anos, e onde está a guarda municipal? Né? Onde que foi instalada? Foi em Anápolis, em algum bairro, algum lugar? Ainda não apareceu. E só para podermos registrar, infelizmente, ontem, no Recanto do Sol, foi a 15ª morte violenta aí na cidade de Anápolis nesse ano. Hoje é dia 7, e nós já tivemos 15 mortes violentas no bairro. Uma pessoa de 20 anos morreu ontem a golpes de ferro, pedrada, dentro da casa, no Recanto do Sol. 15 mortes em 7 dias. Então, começamos mal, né? 15 mortes já, né? Hoje dia 7 de fevereiro, mas é uma forma da gente poder ver o tanto que aquilo que o nosso ouvinte está dizendo, que tem que estar participando aqui conosco, aqui na Rádio Mais FM, e dizer o seguinte, olha, a cidade precisa de mais segurança, a cidade precisa de mais atenção do poder público naquilo para dar mais qualidade de vida em nosso bairro. Não dá mais para morar, viver, se não tivermos aqui a sensação de segurança, se não tivermos aqui pessoas, programas, ações da prefeitura, ações do governo do estado, para poder dar atenção à segurança em nossa cidade. Ok, nosso tempo está esgotado. Mais alguma... Estamos tranquilos. Fechamos então com o pensamento do dia. O pensamento do dia diz o seguinte: se a gente espalhar coisas boas, a vida se encarrega de trazer coisas boas melhores ainda para a gente. Pense nisso. Bom dia. Bom dia para vocês. Amanhã nós estaremos de volta às 8 da manhã, ao vivo, aqui na Mais FM, com mais uma Hora da Notícia. Hoje, às 20 horas, tem reprise aqui na Nova Gospel e na Mais FM. Um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Chegamos ao fim de mais uma edição do programa Hora da Notícia, com Edmar Silva, Henrique Morgantini e o deputado estadual Antônio Gomide. Hora da Notícia, de segunda a sexta, das 8 às 9 da manhã, aqui na Mais FM.